Free audio post-production by Alphonic.com. Daqui, boa noite, pessoal. Meu nome é Túlio Iannuccelli e como uma pessoa que tem uma experiência nisso que hoje já está aqui no que vocês estão vendo, no altar e nesse ambiente meditativo, que toda semana é a minha prática espiritual, uma prática que tem uma caminhada, uma jornada que demarca especialmente o vale, o nascimento no vale, que é o Vale do Paraíba, onde eu estou agora, e toda a correlação que faz parte de uma história muito antiga, minha ancestralidade, que vem do encontro lombardo-judaico na Itália Antiga e da jornada da Itália Antiga para a Espanha e para Portugal, e de Portugal para o Brasil, que vibra também, além de algo assim muito bonito, algo que tem muita história e que tem muita beleza enquanto referência em relacionamento com a Europa. Aqui é um lugar que eu não vejo mais, eu não vejo, não encontro tanto a referência indígena em si, mas que tem sim uma referência histórica muito afro, né? Especialmente afro, hoje afro-brasileira, e dentro disso também tudo que é crítico e tudo que também é crise, né? Especialmente nessa terra que foi terra de barões e condes, terra onde Dom Pedro II também ficava quando passava entre Rio e São Paulo, terra que não por acaso tem até casa datada oficialmente de 1550, porque por aqui os bandeirantes passaram e muito. Nascer entre a fazenda, a experiência de já poder frequentar o mar, que não é longe daqui, né, na cidade, por exemplo, como Ubatuba ou Paraty, que estão aqui muito próximas, e também as montanhas, né, aqui que também estão todas muito próximas, Campos do Jordão, e aqui o sul de Minas, Costa Quatro, e tudo isso desde a infância, então, passando para aquilo que já adulto, em 2004, foi a experiência sob orientação e influência de um grande mestre que a gente tem no Brasil, que é uma referência mundial, que é o mestre Severino Antônio. Segundo consta, é um dos maiores nomes da educação da história do Brasil e é atualmente do mundo, e com grande referência em filosofia e poesia, com muita proximidade de história em família com Chico Xavier, por exemplo. Inclusive a filha dele foi uma das que mais levou o espiritismo para o mundo afora, especialmente para os Estados Unidos. Para mim, que foi considerado um pai que, além de ter me influenciado para aquilo que em 2004 foi a minha iniciação, né, como Bodhisattva, e dentro de um contexto que tem uma complexidade enorme, né? Nunca é simples desejar viver como monge, né? Quem conhece alguém aí que se tornou monge, assim, de um ponto de vista de história de vida fácil, que me conte aí. Conta aí, inclusive, aí nos comentários desse post. Mas não existe história fácil para quem realmente decide viver uma vida monástica e se aprofundar de fato, verdadeiramente, nos conteúdos mais profundos e que exigem um desapego máximo, um desapego que na vida é aquilo que seria o desapego mais extensivamente marcante e simbólico, que é mais próximo daquilo que é a caminhada em direção a algo para nós pensamos ou sentimos aqui no Ocidente, especialmente com muitas características materialistas, capitalistas, como a direção da morte, né? De certa forma, pelo menos a morte social até um certo ponto, para depois renascer como monge, né? Numa nova simbologia, numa nova missão, literalmente falando, né? E eu fui para esse caminho, mas eu decidi não me tornar oficialmente monge por uma questão de chamado, sinais, fortíssimos sinais, especialmente naquilo que simboliza na profundidade mais física e metafísica da conjuntura entre o feminino e o masculino que existe em nós, que existe em cada ser, especialmente nós, seres humanos, na conjuntura daquilo que representa a nossa reprodução, que tem a necessidade, né,
das dessas duas polaridades, né, mas que nós trazemos em cada um de nós traz um corpo e alma e espírito, né, suas características masculinas e femininas. Por esses sinais, numa conjuntura de descoberta e missão mesmo, eu não fico no templo e cá estou hoje, ainda em missão, né, porque não sair do templo para ficar aqui à toa, até saindo do templo foi mais 8 anos praticamente de orientação direta do Severino, até meu trabalho de graduação na faculdade, que teve o tema de criatividade transpessoal, que é um tema inovador que eu lancei na minha graduação em 2010. Aqui, nesse que é um dos ritos semanais que eu pratico, dentro de um campo que na psicologia junguiana é chamado de individuação, que não precisa ser disruptivo ao ponto exatamente, ah, geral, né, sistêmico, porque sim, pode ter aí camadas de disruptura, né, que é um processo de individuação, um processo de descoberta, autodescoberta, autoconhecimento. É um processo ao qual você, na verdade, reúne tudo o que você tem, tudo que você traz, expansão de consciência dentro desse processo, muitas vezes composta por esses momentos mais difíceis da vida, que são momentos de depressão, a noite escura da alma, segundo aí os grandes místicos cristãos mesmo apontaram, né? João da Cruz, por exemplo. Mas a gente vai, de certa forma, descobrindo nesse processo de dificuldades uma pressão que vai empurrando a gente para um caminho que é um caminho nosso, é um caminho de descoberta, autoconhecimento. E é nesse caminho, exatamente, passando pela noite escura da alma, que eu chego aqui, representando hoje um projeto que tem um fundamento de inovação cultural, no sentido exatamente espiritual, terapêutico, voltado para a saúde e para o serviço, que é colocar à disposição e a serviço da sociedade, da humanidade, esse processo de individuação, essa correlação que eu trago de mestres incríveis. Então, nesse aspecto, Buddha significa esse essa manifestação numa individualidade que demonstra uma equação única, específica, especial, e aí tem outros vídeos meus falando sobre essa manifestação, que representa a manifestação de Buddha em Shakyamuni, em príncipe histórico, né, da Índia, Índia-Nepal, né, da época muito antiga, que lá nem era caracterizada assim ainda, né, como Índia-Nepal, mas Buda, então, é essa representação de Brahman, que tem essa correlação atual dos pensadores relacionados com Avraham, trazendo uma correlação interessante entre culturas, a judaica e a védica. E eu tô falando tudo isso, na verdade, trazendo tudo isso, porque exatamente é esse campo que eu queria trazer aqui, porque é esse campo que está existindo muito profundamente manifesto no meu projeto, no meu trabalho aqui, nesse local, nessa região, nesse vale, como eu estou falando para vocês aqui agora, com todas as características que o vale tem, como eu citei aqui para vocês agora, um lugar com uma referência muito profunda cristã, mas que hoje esse cristianismo se manifesta com outras características também muito marcantes, que são características especialmente carismáticas, eh, e em alguns casos muito correlacionada com política, com ordens sociais políticas, esse tipo de coisa, também para o populismo. Então tudo isso muito forte e demarcado, a missão, como eu disse, espiritual, terapêutica, que necessita encontrar pessoas com a mentalidade mais aberta. E isso me traz muito forte um dos livros que eu tenho aqui comigo, que é um livro que é um estudo, né, é um livro que é um estudo, eh, acadêmico inclusive, né, que foi um trabalho de PhD, de um estudioso acadêmico brasileiro, que chama-se O Budismo e as Outras, que demarca exatamente o relacionamento histórico, fatídico, baseado em fatos correlacionados com diversas fontes entrelaçadas, correlacionadas e fatídicas, e esse relacionamento do budismo com as outras religiões, como que foi isso na história,
Na verdade, só convida a pessoa, na dúvida, a conhecer mais, a praticar mais por ela mesma, a trazer exatamente mais para o campo individual, ou seja, da experiência individual, empírica, aquilo que é Deus. Porque falar que acredita é algo que é muito, muito. Se acredita, tem dúvida. Porque acreditar não é ter certeza, não é mesmo? Interessante que o próprio Jung, né? O, o próprio Jung, ele não, quando ele perguntava já idoso, se ele acreditava em Deus, ele para um pouquinho assim, dá um sorriso assim profundo e olha para a câmera e fala assim: eu não preciso acreditar, eu tenho certeza. Nesse campo, a gente tem essa interlocução muito sadia do projeto entre essa linhagem budista que eu tenho iniciações, que é a linhagem Mahayana, Chan, Zen, mas também tem iniciações na linhagem Vajrayana, que é mais mística, na verdade que tem mais, é uma estrutura simbólica mais ampla, mais extensa, e isso faz com que eu também traga essa proximidade, a qual inclusive eu encontro vários pontos de interlocução. Então eu estou falando realmente de uma questão projetual transdisciplinar, que é entre o budismo, especialmente o budismo Vajrayana, os Vedas, os Edas nórdicos, que também fazem parte da minha ancestralidade lombarda, né, proto-germânica, indo-proto-germânica, e a Kabbalah, por exemplo. Isso ecoa numa coisa muito profunda de encontro com essa ancestralidade mais visceral também, de certa forma, e isso a gente enxerga aí realmente uma irmandade até mesmo com os indígenas aqui das Américas, né? As culturas afro, muitas delas, né? As profundas, dos filhos de Yansan, né? E por aí vai. Então é uma coisa muito forte, que tem uma questão muito forte daquilo que eu chamo de fio de Ariadne entre as culturas. Fio de Ariadne, que é aquele fio que é o amor, de certa forma, eh, e que é o que leva Perseu, né, para fora do labirinto, que se faz com que ele escape do aspecto minotauro, né, e que isso é uma mandala individual, que a gente pode chamar também de algo muito próximo ou similar à mandala do Sansara, nos Vedas e no budismo. Mandala do Sansara representa para nós realmente uma saída, né? Que é uma saída integrativa, que aí, mais uma vez, encontramos reflexo na psicologia profunda, analítica profunda, integral, que daí a gente traz à tona Jung, Ken Wilber, e até a transpessoal com Stanislav Grof, né? A gente traz essa questão de ser inteiro, íntegro, integral. Então, nesse projeto, a gente tem exatamente essas referências. Tem Cap, tem o Jung, tem Ken Wilber, tem Stanislav Grof, tem David Deida, também com as questões da harmonia e da expansão de consciência em torno das polaridades, exatamente masculino e feminino, e da uma boa estrutura de relacionamento em termos práticos para a gente seguir. Tudo isso aqui, tudo isso eu estou abrindo aqui para vocês, tudo isso aqui, tudo isso nesse simples momento de meditação, de silêncio, imobilidade e de desapego, tudo isso girando em torno de tudo que a gente tem e que eu trago para compartilhar e para trabalhar junto, em serviço, doação. E aí eu tô com o violão aqui porque a gente vai fazer agora, depois da meditação, aquilo que para nós é um rito que veio no processo de individuação, mas que muito além do processo de individuação, vem de uma camada transpessoal de mediunidade, e nesse relacionamento profundo me vieram 14 anos num trabalho que hoje é ritualístico e que representa uma mandala que tem também a sua expressão cabalística. Quando a gente começa dentro dos ritos dessa mandala e desse trabalho,
existe aquilo que eu chamo de o primeiro processo, o primeiro pé, que no budismo zen a gente chama de colocar o pé esquerdo, né, no dojo. Hum, e nesse colocar o pé esquerdo primeiro, assim, no dojo, que é o primeiro pé, né, que a gente coloca, vem um processo de purificação em hino, né, na mandala. Então, desse trabalho representa o primeiro hino, que é a primeira parte tocada, musical. E ele é assim, eu vou tocar para vocês aqui agora, eu vou cantar bem devagar para vocês entenderem. É um hino baseado num dos poemas zen. Todo o karma que prejudica que alguma vez eu cometi, desde tempos que nem recordo, me arrependo logo aqui. Todo o karma que prejudica que alguma vez eu cometi, desde tempos que nem recordo, me arrependo logo aqui. É a ganância, a ignorância que atuaram sempre em mim, sem limites nascerão da mente, parecerão não ter fim. É a ganância, a ignorância que atuaram sempre em mim, sem limites nascerão da mente, parecerão não ter fim. Hoje eu observo essa mandala que me mostra tudo enfim, clarifica as memórias e agora eu sou assim. Hoje eu observo essa mandala que me mostra tudo enfim, clarifica as memórias e agora eu sou assim. Todo o karma que prejudica que alguma vez eu cometi, desde tempos que nem recordo, me arrependo logo aqui. Todo o karma que prejudica que alguma vez eu cometi, desde tempos que nem recordo, me arrependo logo aqui. Me arrependo, me arrependo, me arrependo agora. Liberdade, liberdade, com alegria e com amor. Me arrependo, me arrependo, me arrependo agora. Liberdade, liberdade, com alegria e com amor. Então deu para entender isso aí? Tem uma relação de alegria. Então, uma das coisas que eu percebi, por exemplo, porque dessa questão de vir da cultura judaico-lombarda e encontrar não só na família, mas também tendo passado pela experiência da depressão e encontrar muitos aspectos ainda infelizmente depressivos na nossa cultura, perceber que a questão, por exemplo, da prosperidade, da chamada prosperidade judaica, na verdade está relacionado muito fortemente com as características que eles têm, que eu encontrei estudando, observando os ritos deles, mesmo os ritos que são tristes, de memórias tristes, tem muitos, mas eles se desenvolvem, eles cultivam a alegria nos ritos. Eles têm dança, cantam, se abraçam muito, cantam junto, dançam, pulam, tem muita alegria, eles sabem o valor da alegria, porque isso está na Kabbalah. Alegria, o amor, que é o fio de Ariadne, que é o fio conector, que é o fio que conecta, não na alma, mas de características que envolvem a mente no budismo, que o budismo chama de mente, né. Então, assim, tem muita coligação, tem muita conexão. Então eu digo aqui, todo karma, então karma já significa toda ação, toda escolha que prejudica, e quando eu falo prejudica, prejudica os outros e prejudica a mim mesmo, que se prejudica os outros, prejudica a mim mesmo. Todo karma que prejudica, eu falo de mim
de mim há 1 minuto atrás, 1 hora atrás, 1 dia atrás, 1 mês atrás, 1 ano atrás, todos os anos atrás, a minha vida toda e também todos os meus antepassados. Todo o karma que prejudica, todo esse conteúdo, toda essa energia que alguma vez eu cometi, eu me coloco na situação de ter a minha individualidade que traz todos os antepassados vivos nela, que alguma vez eu cometi, desde tempos que nem recordo, me arrependo logo aqui. Esse é o pé esquerdo que a gente coloca depois que a gente passou por todos os processos iniciais de orações e rezas para começar a tocar dentro do rito. Quando eu coloco o pé esquerdo no dojo, no, no templo, primeiro processo é de purificação. Me arrependo, o arrependimento, mas com a alegria e com o amor. É assim daqui para frente. Então essas são algumas características do processo espiritual e do projeto Aran, que eu tenho aí divulgado com, com certa singeleza, né? Com cuidado, né? Com muito cuidado, com muito respeito, mas é um campo aberto para que se fale o que se sente, para que se fale o que se pensa também, né? Também cuidado, também alegria e amor. É um prazer poder estar demonstrando isso para vocês aqui agora, estando, né, nesse ambiente meditativo. Tchau. Free audio post-production by alphonic.com.